Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site. Olá, amigos e amigas aqui do nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Com muita alegria que volto aqui para conversar com vocês sobre mais um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida. O nosso capítulo de hoje é o 67, com o título Os Vivos do Além. Então, Emmanuel separa este versículo de Lucas, capítulo 9, versículo 30. E eis que estavam falando com ele, Jesus, dois varões, que eram Moisés e Elias. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases a um movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados que os precederam na jornada do mais além. Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível, de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Não se registrou o fato declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos, aqui entre aspas, voltam de sua nova vida. Então, a gente ainda, culturalmente falando, atribui aqueles que passaram pelo sepulcro, como diz aqui no texto, são os que morreram. E os vivos somos nós. Mas se a gente for olhar pela visão do Espírito que é eterno, os verdadeiros vivos são eles. Nós, encarnados, ainda estamos assim muito apegados à matéria, sepultados na matéria. Inclusive a gente perde muito dessa amplitude de sentidos que o espírito tem e que o corpo humano é muito limitado, né? Então a visão, a audição, a própria fala, o toque, o próprio cérebro, ainda que seja a máquina notável do nosso corpo, ele é muito limitado perto do que acontece dessas comunicações espiritual. Tanto que muitas vezes, quando a gente acorda de um sonho, por exemplo, a gente, quando existe esse contato com os amigos espirituais através de sonhos, a gente lembra por pedaços, por imagens meio distorcidas. Por quê? Porque o nosso cérebro ainda não consegue, nós encarnados aqui, não consegue traduzir de forma ampla, como quando o espírito está afastado do corpo durante o sono. Então a gente precisa pensar, meus irmãos, que graças a Deus a gente está nessa doutrina, para aqueles que são espíritas ou simpatizantes, que nos alertam para que a gente se dê conta da importância que é, ainda encarnado, começar a valorizar a vida espiritual. Não querendo ir para lá antes da hora, não é isso, mas todas as nossas atividades, todos os nossos pensamentos, aquilo que a gente deposita na gente, que seja para que o nosso espírito já continue evoluindo aqui e percebendo
a grandeza do mundo espiritual para que ao desencarnar a gente encontre essa verdadeira vida, que a gente não continue apegado à matéria do jeito que a gente é quando está encarnado. Raros são os encarnados que conseguem fazer essa conexão e já está preparando a sua volta para o mundo espiritual. Por exemplo, no mundo espiritual se volita, né? Aqui a gente não consegue pelo peso da matéria. Lá no mundo espiritual consegue se transformar objetos a partir do pensamento. Aqui a gente não consegue. Então, nós estamos muito presos à matéria, mas esse desprendimento precisa ser reavivado ou ativado ainda aqui na carne, para que a gente não perca tanto tempo depois do desencarne, meus irmãos. Quando a gente está, inclusive, no centro espírita e conversa com os espíritos em sofrimento, eles trazem ainda muito desses reflexos, né, dessas sensações de quando estavam na matéria. Então, o desapego é muito lento para quem está muito voltado ainda às coisas da matéria. Pensemos então, meus irmãos, amigos da doutrina espírita, comecemos a nos desapegar agora, pensando que plantando hoje, a gente vai colher muito mais quando a gente voltar para a nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Lá sim estão os vivos. Lá sim se encontram aqueles que estão libertos da matéria. Comecemos agora, não vamos deixar para depois, não. Então fico por aqui hoje, deixando essas reflexões, esses pensamentos. Compartilhem conosco o que vocês acham, o que vocês refletem sobre isso. E encontro vocês no próximo vídeo. Até lá! Contribuir para a manutenção de nosso grupo é um exercício de solidariedade e um gesto de amor. Acesse o nosso site